primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão Especial, senador Raimundo Lira, pelo seu desempenho à frente daquela comissão. Um parlamentar experiente que prestou um serviço inestimável a essa casa. Parabéns pela sua paciência, pela sua determinação e, acima de tudo, pelo respeito aos parlamentares participantes daquela comissão. Cumprimento o relator pelo seu trabalho, um trabalho eficiente, que eu pude ontem aqui demonstrar o meu respeito e a minha admiração por Vossa Excelência. Senhor presidente, o que nós estamos nos propondo a fazer aqui nessa sessão é opinar sobre a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Apenas a admissibilidade. Em outras palavras, estamos opinando se o processo é cabível ou não. É um exame técnico, analítico, sem espaço para entrar nas polêmicas que têm dividido a nossa sociedade e o nosso parlamento. É tendo isso em mente que devemos apreciar o relatório do senador Anastasia. E o texto, sem dúvida, é precioso, é copioso e é eloquente. Precioso em suas definições sobre o impeachment e sobre a natureza dos crimes de responsabilidade. Copioso em termos de fatos e registros de irregularidades. Eloquentes nas refutações aos argumentos da defesa. Em primeiro lugar, eu entendo que o trabalho do senhor relator se contrapõe de maneira muito eficaz às inúmeras filigranas processuais que a defesa invocou. Reconheceu que o processo de impeachment é um processo que, apesar de parecer jurídico, de ter forma jurisdicional, é um projeto político. Supostas nulidades, como o encaminhamento da votação pelos deputados, ou a suspeição que quiseram colocar sobre o relator no Senado, terminam como a que de fato são. Não se sustentam e soam como socos e chutes ao vento. Segundo, quando as acusações propriamente ditas, o relatório apresenta de maneira pormenorizada cada uma delas e detalha os elementos que, segundo a acusação, servirão de prova. A presidente da República é acusada de 2 crimes de responsabilidade: abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa e contratação ilegal de operações de crédito com as instituições financeiras controlada pela União. Ambas as acusações estão fartamente documentadas. Se não vejamos, quanto à abertura de créditos suplementares, estão lá, em uma lista, a infinidade de decretos que infringiram a regra da condicionante fiscal. Decretos que chegaram a impactar o orçamento em quase 2 bilhões de reais, senhor presidente, se contabilizado o impacto da recessão dos últimos tempos na receita do governo. É um princípio bastante evidente. As modificações no orçamento precisam respeitar a meta de resultado primário, e isso não foi feito. Tanto é que o governo federal precisou mobilizar a sua bancada no Congresso para ampliar a meta, julgando o país no atoleiro da dívida. E quanto à contratação ilegal de crédito, está lá. A União acumulou passivos com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o FGTS. Passivos bilionários, contraídos à revelia do Parlamento, mostrando o desprezo às instituições e ao ordenamento jurídico do país. Igualmente relevante é o fato do Poder Executivo ter ignorado em 2015 ofícios do TCU
que indicavam a edição de decretos de créditos suplementares incompatíveis com o cumprimento da meta de resultado primário já em 2014, contrariando o artigo 4º da Lei Orçamentária. Além da má gestão do dinheiro público por meio de transferências de recursos de programas de forma indiscriminada e em desacordo com o espaço fiscal existente, os indícios sugerem irregularidades na contabilização dos passivos, configurando atentado à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orçamentária e à Constituição. De acordo com as informações do Banco Central, as pedaladas do governo ao final de cada ano cresceram de 2,3 bilhões de reais em 2008 a 12,98 bilhões de reais em 2011, saltando para 58,68 bilhões de reais em 2015. Como destaca o senador Anastasia em seu relatório, trata-se da admissibilidade de uma denúncia centrada em indícios de irregularidades que pode colocar em xeque o regime de responsabilidade fiscal conquistado há 16 anos. Está em jogo, portanto, um patrimônio caro aos brasileiros, a estabilidade fiscal e monetária do país. As medidas governamentais citadas e documentadas na denúncia representam a violação sistemática da Lei de Responsabilidade Fiscal, o principal dos mecanismos jurídicos para a estabilidade da nossa economia. O sentido último desses dois crimes poderiam ser resumidos em duas observações aos administradores públicos. É proibido gastar mais do que arrecada. É proibido comprometer o orçamento mais do que autorizado pelo Poder Legislativo. Durante o governo Dilma, a União praticou o exato oposto que deve ser um orçamento com responsabilidade fiscal. E as consequências estão aí. A inflação atingiu a marca de 2 dígitos. Os juros subiram a um nível de 10 anos atrás. A perda do Produto Interno Bruto, o PIB, deverá chegar perto de 8% somente em 2015 e 2016. As receitas de arrecadação de tributos ficaram seriamente comprometidas. A trajetória de nossa dívida gerou uma crise de confiança na capacidade de governo de honrar a sua dívida. Não à toa, em 2015, o país perdeu o selo de bom pagador junto às agências de classificação de risco. Os capitais estrangeiros fundamentais para realizar investimentos na nossa precária infraestrutura, por exemplo, tenderão a diminuir com a falta de confiança no país. O desemprego tem subido continuamente desde o fim de 2014 e deverá continuar a piorar nos próximos meses, refletindo em menores salários e aumento da informalidade no mercado de trabalho. É certo que resolver a situação do nosso quadro fiscal é condição necessária, mas não suficiente para a economia voltar a crescer, de modo que o país volte a reduzir as enormes desigualdades e injustiça social. A evolução desses números indica a gravidade da situação, cujos efeitos para a economia e o bem-estar da população são nefastos. Infelizmente, a irresponsabilidade do Poder Executivo na gestão da política fiscal imporá sacrifícios às futuras gerações. Portanto, existem razões de sobra para investigarmos mais a fundo todos os indícios apontados pelo relator e buscarmos a responsabilidade da mandatária da nação. É por isso que a minha posição é favorável à admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada, senhor presidente.